seja muito bem-vindo ao canal. Peço encarecidamente desde este momento seu like e sua inscrição ao canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos temas mais importantes para quem já contribuía para o INSS antes da reforma da Previdência: o direito adquirido à aposentadoria. Afinal, o que significa ter direito adquirido? Quem já tinha direito antes da reforma de 2019 pode pedir a aposentadoria pelas regras antigas mesmo hoje. E qual é a diferença entre direito adquirido e regra de transição? Vamos entender tudo isso de forma simples e objetiva. Primeiro, precisamos lembrar de uma data muito importante: 13 de novembro de 2019. Foi nessa data que entrou em vigor a Emenda Constitucional número 103, conhecida como Reforma da Previdência. A reforma alterou diversas regras de aposentadoria. Passaram a existir novas idades mínimas, novas formas de cálculo e diferentes regras de transição. Mas a própria reforma preservou os direitos de quem já havia cumprido todos os requisitos necessários para se aposentar antes da mudança. Esse é o chamado direito adquirido. Vamos usar um exemplo. Imagine um trabalhador que, em 13 de novembro de 2019, já havia completado todos os requisitos necessários para obter determinada aposentadoria pelas regras antigas. Mesmo que ele não tivesse apresentado o pedido ao INSS naquela época, o direito já estava incorporado ao seu patrimônio jurídico. Ele poderá requerer posteriormente a aposentadoria com base naquela legislação anterior, desde que consiga demonstrar que realmente havia preenchido todos os requisitos até a data da reforma. Esse ponto é fundamental. Não era necessário ter feito o pedido de aposentadoria antes da reforma. O importante é ter preenchido os requisitos. Agora imagine outra situação. Uma pessoa chegou a 13 de novembro de 2019, faltando apenas 6 meses para completar o tempo necessário. Ela estava muito próxima da aposentadoria, mas ainda não havia preenchido todos os requisitos. Nesse caso, em regra, não existe direito adquirido à aposentadoria pelas regras anteriores. Existe aquilo que juridicamente chamamos de expectativa de direito. E justamente para proteger parcialmente quem já estava contribuindo e foi alcançado pela mudança legislativa, foram criadas as chamadas regras de transição. Portanto, guarde esta diferença. Direito adquirido. Todos os requisitos já haviam sido preenchidos até 13 de novembro de 2019. Regra de transição. A pessoa já estava vinculada ao sistema, mas ainda faltava algum requisito quando a reforma entrou em vigor. Essa diferença pode mudar completamente a aposentadoria. Agora vamos aos principais problemas encontrados na prática. Primeiro problema: acreditar que era necessário ter pedido a aposentadoria antes da reforma. Esse é um erro bastante comum. Muita gente diz: eu poderia ter me aposentado em 2019, mas não fiz o pedido, então perdi aquele direito. Isso não é necessariamente verdade. Se todos os requisitos já estavam preenchidos até a reforma, o direito pode estar preservado. O requerimento pode ser feito posteriormente. A questão principal será demonstrar que, naquela data, todos os requisitos necessários já estavam presentes. Segundo problema: confundir estar perto da aposentadoria com ter direito adquirido. Imagine uma pessoa que possuía 34 anos e 11 meses de contribuição, mas precisava de 35. Faltava apenas um mês. Pode parecer injusto, mas se um requisito ainda não havia sido preenchido, em princípio não havia direito adquirido àquela aposentadoria. Nesse caso, será necessário verificar as regras de transição. Por isso, estar quase aposentado e ter direito adquirido são situações juridicamente diferentes. Terceiro problema: não conhecer o tempo real de contribuição. Esse é talvez um dos maiores problemas. Muitas pessoas olham o Keynes e concluem rapidamente: em novembro de 2019 eu ainda não tinha o tempo necessário. Mas será que todos os períodos foram considerados? Podem existir vínculos empregatícios ausentes, períodos de trabalho rural, tempo de serviço militar,
Atividade especial, tempo trabalhado em outro regime previdenciário, contribuições não registradas corretamente ou vínculos reconhecidos posteriormente. Imagine que o INSS reconheça hoje um vínculo trabalhista ocorrido entre 2015 e 2017. Embora o reconhecimento aconteça posteriormente, o trabalho foi realizado antes da reforma. Esse período poderá ser relevante para verificar se, em 13 de novembro de 2019, o segurado já havia preenchido os requisitos necessários. Por isso, para descobrir se existe direito adquirido, não basta olhar superficialmente o cadastro atual. É necessário reconstruir corretamente a vida previdenciária do segurado até a data da reforma. Quarto problema: tempo especial não analisado. Esse ponto merece muita atenção. Existem pessoas que trabalharam durante anos expostas a agentes prejudiciais à saúde. Dependendo da atividade e da documentação apresentada, determinados períodos anteriores à reforma podem ser reconhecidos como tempo especial. Além disso, a reforma preservou, para o regime geral, a possibilidade de conversão do tempo especial em tempo comum relativamente ao período cumprido até 13 de novembro de 2019. Essa conversão pode aumentar o tempo total de contribuição existente na data da reforma, e isso pode alterar completamente a análise do direito adquirido. Por isso, quem trabalhou exposto a ruído, produtos químicos ou outros agentes nocivos deve verificar se possui documentos como PPP e outros registros profissionais necessários. Quinto problema: não analisar qual regra é mais vantajosa. Possuir direito adquirido a uma regra antiga não significa necessariamente que o segurado deva fazer o pedido imediatamente com base nela. Imagine que uma pessoa já pudesse ter se aposentado em novembro de 2019, mas continuou trabalhando durante vários anos. Antes de escolher a aposentadoria, é importante comparar as possibilidades existentes. Pode haver situações em que uma regra posteriormente preenchida produza resultado diferente. Portanto, não basta perguntar: eu tinha direito em 2019? É recomendável perguntar também: qual possibilidade é mais vantajosa para mim? O momento da aposentadoria pode influenciar o valor recebido durante muitos anos. Sexto problema: achar que direito adquirido significa receber retroativos desde 2019. Aqui existe outra confusão frequente. Ter adquirido o direito em 2019 não significa automaticamente que o INSS terá que pagar o benefício desde aquela época se o requerimento somente foi apresentado anos depois. Uma coisa é a data em que os requisitos foram preenchidos, outra é a data de início do benefício e os efeitos financeiros do requerimento. Essas questões possuem regras próprias. Por isso, o direito adquirido garante a aplicação das regras anteriores quando preenchidos os requisitos, mas não significa automaticamente receber vários anos de aposentadoria retroativa. Sétimo problema: perder documentos antigos. Para provar o direito adquirido, documentos podem ser essenciais. Entre eles, carteira de trabalho, QUINES, carnês de contribuição, certidões de tempo de contribuição, PPP, documentação de atividade rural, documentos militares, contratos, olerites e outros comprovantes profissionais. Quanto mais antiga a atividade, maior pode ser a dificuldade de conseguir determinados documentos. Por isso, organização é fundamental. Como descobrir se você possui direito adquirido? Um caminho inicial é reconstruir sua situação previdenciária exatamente em 13 de novembro de 2019. Primeiro, obtenha o seu QUINES. Segundo, compare o QUINES com todas as suas carteiras de trabalho. Terceiro, verifique se existem períodos não registrados. Quarto, analise se houve atividade especial, rural, militar ou tempo em outro regime. Quinto, calcule sua idade e seu tempo de contribuição naquela data. Sexto, verifique quais regras de aposentadoria estavam vigentes e se todos os requisitos haviam sido preenchidos. Esse último ponto é essencial.
O direito adquirido deve ser analisado conforme a modalidade de aposentadoria. Pode existir discussão envolvendo aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria do professor e outras situações previstas na legislação anterior. Cada modalidade possuía requisitos próprios. Direito adquirido ou regra de transição? Vamos simplificar. Se você cumpriu todos os requisitos até 13 de novembro de 2019, pode existir direito adquirido às regras anteriores. Se você já contribuía, mas faltava algum requisito, deverá verificar as regras de transição. Se você começou a contribuir somente depois da reforma, em regra estará sujeito às novas regras previdenciárias. Essa classificação inicial já ajuda bastante a compreender a situação. E se o INSS não reconhecer o direito? Primeiro, é necessário identificar o motivo. O problema pode estar em tempo de contribuição não reconhecido, documentação insuficiente, divergência no CNIS, atividade especial não considerada, período rural não reconhecido ou interpretação da legislação aplicável. Dependendo da situação, pode ser possível apresentar documentos adicionais, recurso administrativo ou buscar outras medidas cabíveis. Por isso, uma negativa do INSS não deve ser analisada apenas pela palavra indeferido. É importante entender por que o benefício foi negado. Um exemplo prático. Imagine um trabalhador que acreditava possuir apenas 34 anos de contribuição em novembro de 2019. Inicialmente, ele pensaria que não tinha direito adquirido, mas, ao revisar os documentos, descobre um período de atividade especial que não havia sido convertido corretamente. Depois da análise, verifica-se que, considerando aquele período anterior à reforma, ele já possuía o tempo necessário. Nesse exemplo, uma informação que parecia pequena poderia modificar completamente a situação previdenciária. É exatamente por isso que a análise documental é tão importante. Em resumo, direito adquirido à aposentadoria significa que o segurado preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação antes da mudança das regras. No caso da reforma da Previdência de 2019, a data fundamental é 13 de novembro de 2019. Quem já havia cumprido todos os requisitos até essa data pode, em determinadas situações, requerer posteriormente a aposentadoria segundo as regras anteriores. Quem ainda não havia completado todos os requisitos deverá verificar as regras de transição ou as novas regras aplicáveis ao seu caso. E lembre-se, não basta olhar apenas para o CNIS. Pode ser necessário analisar documentos, reconhecer períodos e reconstruir corretamente todo o histórico previdenciário. Uma diferença de poucos meses pode representar uma regra completamente diferente. Por isso, informação, organização e planejamento previdenciário são fundamentais. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com familiares e amigos que já contribuíam para o INSS antes da reforma da Previdência e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos jurídicos claros, objetivos e atualizados sobre INSS, aposentadorias e direito previdenciário. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.